next session will be a panel session on mobile games, perspectives of Latin American industry and market. And I'd like to welcome Mr. Luis Ojima Sakuda. Mr. Sakuda is an EMBA professor and creative economy research at Fundacom Vanzolin. And then Luis will actually introduce the other three speakers. Okay, thank you. Okay. Oops. Well, would like to welcome Marcos Maizumi from a startup and also a game, several ventures here. He has a very unique sort of... vou falar em português, né? Vamos... não, enfim, Marcos tem uma experiência muito interessante aí. Não, já foi country manager de empresa de games, já foi... tem escola brasileira de games, está aqui com a startup e tal, tem várias coisas. O Vicente, diretor da Abra Games, fundador da Manifesto Games, é uma das empresas mais antigas aí onde você quiser. É uma das empresas mais antigas, um dos estúdios mais antigos de games, também da Big Hut. Veio de Recife, agora está morando aqui, né? Então conhece um pouquinho não só de empreender em duas cidades bem diferentes aqui. Breslau já trabalhou na Ideasnet, já trabalhou em outros lugares, agora está na Aceleratec, né? A gente vai falar um pouquinho aí de aceleração da perspectiva do investidor. E, finalmente, Jai Santos, evangelista da Unity, conhece desenvolvedor de games aí como poucos, dos dois lados, né? Como desenvolvedor e agora há mais tempo aí, com muitos papéis aí, conhecendo a gente da América Latina inteira, principalmente Brasil, né? Então, tem um outro... O outro está funcionando, né? Tá. A gente vai vai tentar fazer mais um bate-papo aqui. Quem tiver pergunta, escreve e deixa aqui na frente, a gente vai tentar integrar as perguntas do nosso bate-papo. Mas a gente tem um tempo relativamente curto, então, mesmo depois que terminar, se tiver alguma pergunta que sobrou, a gente pode pegar a gente no corredor lá, a gente distribui cartão, etc. Tá ok? Então, acho que eu vou começar pelo Vicente. Vicente, a gente estava conversando um pouquinho. Peraí, coloca o slide que a gente tinha colocado. Esse slide, acho que vários de vocês já viram. A DigiCapital é um banco de investimentos especializados em games. E ele mostra uma coisa interessante aqui, não sei se dá para ver aí de trás, mas aqui é a receita, né? Revenues desse lado, em dólares. Então, em 2013, 74% da receita de apps era games, 26% outros, e a gente vai cair aí para 49%, mas vocês veem que continua sendo a categoria principal em revenues, né? Então, é lógico que é por isso que a gente sempre... Eu sou professor também, a gente sempre bota um slide que a gente fala que não, a gente é importante, né? A nossa disciplina é importante, tal, e no caso, a nossa mesa é importante. Então, o próximo slide vai falar um pouquinho. Esse aqui a gente acabou de pegar aqui os apps mais rentáveis no Android. Como vocês podem ver, o 12º não é um game, só para mostrar que realmente a gente não pegou a categoria errada, não era games, era a categoria geral mesmo, tá? Então, por isso, se vocês pegarem o ranking em iOS também é semelhante, tal, enfim, tá? Então é só para a gente dar uma introdução. E bom, Vicente, a gente estava conversando um pouquinho sobre o mercado. Se você quiser falar um pouquinho do mercado e um pouquinho como é que você vê a indústria brasileira aqui. Legal. Em primeiro lugar, boa noite. Agradeço pelo convite. Os números já falam bastante aí, né? Os gráficos que você trouxe. Então a indústria
de games, de forma geral, deve fechar esse ano na expectativa gerando uma receita de mais de 91 bilhões, então é uma receita muito grande. Só a América Latina, né, tem um percentual significativo, né, falando globalmente disso, e dentro da América Latina, a gente está falando principalmente dos grandes players, está falando do Brasil e México, que são responsáveis por mais de 70% dessa receita. E como deu para ver ali pelos gráficos, é um mercado que segue crescendo muito. Né? Então, a América Latina é o mercado que mais cresce, talvez ele seja um dos que esteja um pouco mais defasados e tem enfim, uma base aí de smartphones, né, a ser adquirida muito grande, né, mas se você comparar 2013 com 2014, teve um crescimento aí de 60%, então é a região do mundo onde o crescimento de dispositivos móveis e de games é mais acentuado, e a previsão é que até 2017 isso deve seguir crescendo, né, mais 50%. Então, a gente tem um mercado, né, que já é muito grande, já é significativo, né, a expectativa é que ele siga crescendo muito. Então, isso abre, né, várias possibilidades, né, para todo mundo, né, e também aqui para o desenvolvedor brasileiro. Né. Então, eu sou empreendedor, então fundei a Manifesto em 2005, né, e em 2008 fundei a Joy Street, né, em 2012 fundei a Big Hut Games, todas elas trabalham em áreas diferentes, mas em 2005 não existia o mercado de smartphones, então, né, era tudo mais difícil de você conseguir, né, colocar o seu produto no mercado, montar uma rede de distribuição, enfim, conseguir falar com 40, 50 distribuidores ao redor do mundo, né, colocar o seu game em 15 ou mais idiomas, né, e conseguir montar essa redistribuição para uma empresa, enfim, de 5, 6 pessoas, é muito difícil, né? E é interessante ver que, na verdade, esse crescimento desse mercado aqui da América Latina, né, especificamente de dispositivos móveis, né, e a forma de distribuição atual, então qualquer pessoa pode, na verdade, né, criar seu game e lançar, abre muitas possibilidades para o desenvolvedor brasileiro, né, colocar o pé dentro desse mercado, começar a aprender mais, né, e conseguir persistir nesse mercado. Então, acho que isso é um pouquinho aí do que eu queria falar. Tá. Pegando o gancho um pouco do Jai, você que já viu aí bom, a sua empresa ajudou aí a fazer uma pequena revolução aí na parte de desenvolvimento, né? Mas como é que você vê aí as capacidades dos desenvolvedores latino-americanos, especialmente brasileiros, e aí as oportunidades tanto para os lados, para os desenvolvedores, especialmente dos desenvolvedores de games? Boa tarde, obrigado pelo convite. Sacuda, muito bacana estar aqui. Eu acredito que o desenvolvedor brasileiro, né, e quando eu falo desenvolvedor, desde o cara que está fazendo o jogo sozinho na casa dele até empresas mais estruturadas, né. Não existe um problema de falta de qualidade técnica. Existem excelentes desenvolvedores, excelentes artistas no Brasil. O que falta ainda é um pouco de percepção de negócios, né? Ainda existe muito aquela veia poética do desenvolvedor, né? O cara quer fazer o jogo porque ele sempre quis fazer jogo e todo mundo vai baixar o jogo dele porque é fantástico, ele é muito bom. E essa pessoa não se preocupa em transformar esse jogo num negócio, né? E como eu vou ganhar dinheiro com esse jogo para custear a produção do segundo e do terceiro, e por aí vai. Nisso a gente ainda é um pouco incipiente. Comparado aos outros grandes polos de desenvolvimento na América Latina, que são a Colômbia e o México está mais ou menos numa situação similar, ainda há pouco dessa visão, e a Colômbia está um passo à frente. As maiores empresas que têm mais êxito na Colômbia, elas têm uma visão um pouco mais avançada já, né? Ao ponto de, normalmente, as empresas colombianas não fazerem só jogos, né? A maior empresa colombiana, que é a Brains, ela faz jogos, faz modelagem 3D, faz efeitos visuais para televisão, faz edição de vídeo, faz edição de áudio, eles fazem de tudo. Isso acaba viabilizando, aumentando a chance de sobrevivência da empresa, né? E eu estava até conversando com
um diretor da Microsoft, recentemente, ele comentou que algo que ele acha muito estranho das empresas brasileiras é que elas não fazem outsourcing, por exemplo. Elas não fazem trabalho de freelance para empresas do resto do mundo, né? Isso é uma oportunidade que não é explorada. Então, eu acho que falta mesmo mais essa visão de negócio, a visão de como eu vou transformar esse meu produto num negócio. Acho que só vou devolver aqui para o Vicente, só por causa desse comentário último aqui. Você já teve vários papéis aí, né? Você fez External Development, você tem títulos próprios, foi para mercado educacional. Como é que é aí para o desenvolvedor fazer? Tem que ter cabeças diferentes, ou você consegue ser flexível, você tem que ter equipes diferentes? Como é que funciona? Interessante. O Manifesto começou trabalhando fora, então a gente começou a lançar nossos primeiros títulos, a gente, um pouco antes, de 2007, a gente lançou um dos primeiros, e títulos enfim, de maior alcance, teve um pouco mais de 4,5 milhões de downloads do Fruits Inc. Então era para PC, tem versão em caixinha, tem muita distribuição digital também, né? E a partir desse primeiro projeto que a gente lançou fora, a gente começou a receber demanda de vários parceiros de distribuição para a gente começar a fazer projetos para eles. Então, começou a surgir, na verdade, essa demanda de outsourcing, e a gente acabou migrando um pouco, né, na verdade, quase totalmente, a Manifesto para trabalhar no mercado mais B2C. Né? Então, hoje a gente já trabalha com Disney, com SeaWorld, Bandai Namco, né? Então, quem tiver aí com o celular próximo, pode baixar o Pixel Defense, que foi um dos outros projetos de maior alcance que a gente fez, né, com o Bandai Namco, para a divulgação do filme Pixels, com a Dan Sandler. A gente já fez projetos para Disney também. Tem um deles que você mostrar o gráfico ali do top 3 de apps de educação e de kids nos Estados Unidos. Vai estar um dos projetos que a gente desenvolveu para eles. Então, a gente acredita muito nisso do outsourcing, né, como uma ferramenta de a gente, na verdade, criar um time, né, AAA, digamos assim, né, de extrema capacidade técnica, para a gente conseguir, né, entregar projetos de altíssima qualidade para todos esses clientes, né, enfim, que são gigantes. E até puxando o gancho, na verdade, é uma ação que a Abra Games também, né, como associação do setor, também está puxando, né, para tentar desenvolver muito mais esse mercado no Brasil, de outsourcing, então fazer com que as empresas, né, que estão nascentes aí vejam esse mercado como um mercado real, um mercado que faz sentido, e que você pode, na verdade, crescer bastante o seu time, crescer a experiência, né, e antes de você não necessariamente, né, produzir o seu primeiro título para o mercado e esperar que todo mundo vai amar ele, vai baixar, e você vai ficar milionário. Acho que até é interessante a Eliana aqui, que ela tem 2 chapéus aqui, acho que tem 2 importantes. Não, é que no caso aqui da BGD veio o nosso amigo da Capcom aqui, né, e veio conversar com os desenvolvedores brasileiros. A gente tem aí um programa aí com a Apex bem interessante, e o Big, né? Acho que o Big também tem tanto nessa o maior festival aí de jogos independentes da América Latina. Acho que também mostra aí como o Brasil se fortalecendo como um hub aqui na América Latina. Acho que esse evento também é outra ilustração disso daí. Marcos, você já teve aí de diversos lados, né? Você já foi Hotel Rabo, agora está do outro lado também como ajudando essas empresas a tal da monetização, e ajudando exatamente a fazer o que o Jai falou, que volta e meia o pessoal não pensa direito, né, de como é que que é um erro muito comum, né? A gente sabe de empresas que fazem e depois vão ver como é que vão ganhar dinheiro. Então, eu vou falar um pouquinho de como é que esse processo de pensar ao mesmo tempo de como é que eu ganho dinheiro e fazer o jogo ao mesmo tempo, né? E como é que mudou aí, você acompanhou o game era produto e agora o game é serviço. Como é que o game era console e agora o game é mobile? Então, com um pouquinho, o Marcos tem uma história interessante, porque ele começou em games muito cedo mesmo, né? Alugando cartucho de games lá no interior. Então, já viu muita coisa, Playland, etc. Como é que você vê aí essa mudança para o mobile, e como é que isso impacta aí para o empreendedor, para os outros interessados, para anunciantes, etc. Boa tarde a todos, primeiro.
Foi muito interessante, porque, na verdade, a minha maior experiência foi exatamente o caminho contrário, né, que é de justamente trazer empresas estrangeiras para o mercado brasileiro e latino-americano. Ou seja, eram empresas que já estavam num estágio de maturidade de expansão internacional, e o objetivo deles era realmente, então, começar a operar em mercados diferentes. Ou seja, eles já tinham um produto que já era comprovado comercialmente, né, financeiramente, de sucesso em outros mercados, e simplesmente, então, a estratégia seria de atacar novos mercados e aumentar a base de usuários. E a maior dificuldade, na verdade, para essas empresas é exatamente como que você consegue aplicar o modelo de sucesso em termos de marketing, né? Ou seja, como que você consegue criar uma base de usuários daquele novo mercado e como você consegue realmente monetizar usando as mesmas estratégias de monetização dos países de origem. E, obviamente, assim, a grosso modo, todo mundo sabe que o processo de você simplesmente tentar levar uma operação para um outro mercado envolve, no final das contas, uma série de redefinições no modelo de negócio e na forma de operar. E, muitas vezes, até em ajustar o próprio produto, né? Então, por exemplo, simplesmente só a tradução, né, por exemplo, de um jogo em inglês para português, às vezes ele não é suficiente. Às vezes você tem que ou eliminar ou adicionar algumas features de jogo que fazem sentido para o jogador brasileiro. Outra coisa é meios de pagamento, né? Então, a acessibilidade a meios de pagamento é uma coisa totalmente nova quando você está indo explorar um novo mercado, né? Você tem outros players de monetização, você tem outros modelos de sistema tributário, enfim. A forma como o usuário consegue realmente ter acesso ao seu jogo é completamente diferente de mercado para mercado. Em termos de marketing, então, também é super complicado. Anos atrás, por exemplo, você não tinha uma plataforma totalmente disseminada e fácil de trabalhar para você gerar uma base de usuários como é o Google, como é o Facebook hoje, né? Que basicamente você consegue usar a mesma ferramenta para mercados diferentes. Então, vocês imaginam a dificuldade que era de uma empresa, por exemplo, que vinha dos Estados Unidos, da Alemanha ou da China para cá, e ter que fazer um relacionamento com todas as plataformas de mídia, entender qual que era o modelo de negócios que esses veículos estavam dispostos a vender à audiência. Enfim, então esse eu acho que é a maior dificuldade. E, no final das contas, essa é a mesma dificuldade que o mercado desenvolvedor brasileiro tem hoje, né? Só que você imagina que é num grau muito, muito maior. Por quê? Porque o mercado de games por si só, e ainda mais o mobile, ele é internacional, né? Então, no final das contas, mesmo um estúdio pequeno que tenha, sei lá, 3 pessoas na equipe, que não tem, de repente, uma pessoa dedicada, especializada à geração de novos negócios, ou a marketing, a monetização, pô, esse jogo, no final das contas, quando eles forem para o mercado, eles vão estar competindo com Candy Crush, com Angry Birds e todos os outros, né? E hoje, em games, por exemplo, ainda mais em mobile, não tem jeito. Se você quiser expandir, se você quiser ter uma base grande de usuários, invariavelmente você vai acabar caindo em aquisição de usuário, aquisição paga, né? Ou de repente, em algum certo momento, você vai ter que partir para uma estratégia de alavancagem, né? Ou seja, você vai ter que ter, de repente, algum capital para investir em aquisição de usuários, porque, infelizmente, o crescimento orgânico não funciona para todo mundo, né? Obviamente, você não pode deixar de usar as suas estratégias de crescimento orgânico, trabalhar redes sociais, trabalhar comunidades, trabalhar nichos e tudo mais. Mas, na maioria das vezes, se você quiser realmente ter uma base grande, como jogos como Angry Birds, Candy Crush e muitos outros, uma hora, por exemplo, você vai ter que ter um parceiro, né, de negócios do lado, justamente para quando você estiver justamente preparado para esse momento de crescimento, né? E acho que o maior
diferença assim que eu noto das empresas mais novas, nos mercados mais novos, emergentes, por exemplo, que é o Brasil, em relação às empresas estrangeiras, é na maturidade de conhecer os modelos de negócio vigentes e como que se opera realmente os modelos de negócio. Nesse caso, por exemplo, como que você realmente consegue desenvolver o jogo que ele foi totalmente desenhado para ser monetizado através de anúncios, ou um jogo que foi totalmente desenvolvido para ser monetizado através de compras in-app, né? Esse trabalho, esse fine-tuning, no final das contas, ele só é possível desde que você tenha, por exemplo, uma base muito, muito grande de dados, que você tenha já uma experiência de vários jogos lançados, e, normalmente, esses estúdios eles acabam usando justamente essas métricas, né, que eles conseguem tirar de sistema de analytics, para justamente poder prever se, quando ele lançar realmente numa fase final, se o jogo ele vai gerar o lifetime value, né? Ou seja, o valor, o quanto que o usuário vai gastar enquanto ele estiver jogando, justamente, por exemplo, para poder calcular quanto que ele pode pagar em mídia de aquisição, né? Então, enfim, de uma maneira geral, acho que a maturidade em relação ao conhecimento de modelos de negócio e como que você trata a informação que é gerada justamente nos processos de negócios, né? Compra, marketing, como que você lida com tributos, como que você lida com cash flow, né? E tudo mais. Eu acho que aí que ainda está faltando, então, um pouco de uma maneira mais disseminada para a indústria como um todo no Brasil. Legal. Breslau, então, agora, como o chapeuzinho aqui do investidor, né? Como é que você vê os desafios aí você já tem uma larga experiência em outras empresas digitais? Quais são as principais semelhanças e diferenças aí para investimento, avaliação e investimento de empresas de games ou mobile em relação às outras? Bom, conseguir dinheiro para qualquer startup é difícil. Então, essa semelhança você tem entre as startups digitais e os games muito claramente, né? E mesmo na Aceleratec e nos modelos de negócios tradicionais, a gente busca muito, por exemplo, modelos B2B, onde a monetização é clara e ela consegue vir no início da startup, se um trabalho for bem feito. Porque isso tem muito a ver com o perfil do investidor brasileiro. Um Twitter, por exemplo, no Brasil, não conseguiria o investimento que conseguiu nos Estados Unidos, porque o investidor brasileiro ele tem um custo de oportunidade ao investir numa startup muito grande, com CDI do jeito que está, é mais fácil deixar o dinheiro no banco. Então, quando ele vai investir, ele quer ver algo concreto, sólido, de preferência gerando receita. E aí, os modelos de conteúdo, especificamente game, têm um problema. A não ser que você tenha um estúdio já com experiência, como o Marcos falou, que tem uma série de apps ou uma série de games testados, sabe falar, olha, se eu misturar esse game com aquele outro game e esse modelo de negócios, eu tenho uma chance maior de viralizar e monetizar, fica muito difícil para o investidor brasileiro que é conservador e quer ver números concretos, investir em um estúdio pequeno que está começando. Então, acho que a gente vê isso tanto do ponto de vista de são poucos fundos que investem em empresas de games, acho que não tem nenhuma aceleradora realmente especializada nisso. Você vê o trabalho de universidades que estão trabalhando com economia criativa, tentando fazer grupos de empreendedorismo dentro de seus cursos com games, mas realmente tem aí uma barreira do investidor brasileiro, do perfil, e para o cara que está lançando uma startup de games, a grande dificuldade, na minha percepção, é descobrir quem são esses investidores que têm experiência nessa área e estão dispostos a investir. A gente tem aí algumas experiências, mas não são, acho que são umas 10, mais ou menos, empresas que tem aí. Está no começo ainda. Até estava conversando com o Stiga, que estava por aí, exatamente da saída da Octagon, né? Que eles, a Confrapar investiu na Octagon, aí tem Luz está com a Confrapar também, temos aí alguns casos. Bom, uma das coisas que eu achei interessante, o Malegra está aqui na frente, eles fizeram aqui um pouco da questão do IP nacional, né? Quer dizer, a Smile e a
A Skill Lab fizeram, junto com o Maurício de Souza e o Neymar, o jogo do Neymar, né? Quer dizer, então, que tem aí boas chances de conquistar o mundo aí, porque, afinal das contas, é um IP mundial, né? Eu queria que vocês, acho que o Vicente aí, que está com alguns jogos tentando ganhar o mundo, né? Como é que você vê as dificuldades e os desafios e as coisas que vocês aprenderam já para o desenvolvedor nacional e o desenvolvedor latino-americano aí que quer ganhar o mundo? Em dispositivos móveis, como eu falei logo no começo, na abertura, acho que ele abriu muitas portas para o desenvolvedor pequeno conseguir colocar seus produtos no mercado, então é muito mais fácil, né? Por outro lado, é muito fácil, né? Então a quantidade de conteúdo, a quantidade de games, aplicativos é gigante, né? E a competição acaba sendo mundial, então você, enfim, basta apertar um botão ali nas App Stores e você distribui para o mundo todo, né? Aquela imagem que você mostrou no começo, Sakuda, explica bem. Então, se você vê os top aplicativos, são games, né? E todos aqueles games, se você olhar a App Store brasileira, vai ser aqueles games. Se você olhar a App Store americana, vai ser esses games. Se você olhar pelo menos para o lado ocidental inteiro, vai ser praticamente aqueles mesmos games, né? Talvez mudando a ordem de um e de outro ali. Então, acho que o desafio, o mercado já está muito consolidado, então é muito difícil você entrar, né, e conseguir colocar seu produto lá e competir com empresas, né, que faturam 2, 3 milhões dia em cada jogo, né? Então já é muito difícil, né? E o outro ponto é que não existe uma fórmula de sucesso, né? A indústria criativa, apesar de a palestra até anterior falou um pouco da jornada do usuário e tudo mais, mas ela estudar muito isso, como é que as pessoas se comportam dentro dos jogos, né, o que é que elas gostam, então tem muita pesquisa sobre isso, mas é difícil replicar um sucesso, né? Então, você vê o Angry Birds aí, não conseguiu replicar um outro sucesso, né, tão estrondoso feito o Angry Birds, né? O pessoal do Candy Crush, né, tem 150 milhões de usuários no Facebook, somente mês, né, e eles só conseguiram lançar um outro de tanto sucesso, que é o Candy Crush Soda, né? Então, eles tentaram vários outros, eles não conseguem replicar o sucesso. Então, não existe uma fórmula, né, ninguém sabe muito bem, né? Então, é muito difícil, né? O que eu já vi algumas pessoas, enfim, pela nossa experiência também, tem um investidor, o Christian Segergale, que ele, da Initial Capital, que ele investiu na Playfish, ele investiu na Supercell também, enfim, dois dos grandes maiores cases aí, então tem muito sucesso. E na palestra dele em Seattle, na Casual Connect, eu vi ele falando que tipo, todo estúdio precisa para ter sucesso, são duas coisas. Então, é user acquisition, e tem um time de design muito bom. Então, ele sequer fala de produção e tudo, que é o que a gente acaba focando muito aqui no Brasil quando está começando. Então, acho que esses são os grandes desafios. A gente tem que ficar cada vez melhor em design, né, em analytics, em como é que a gente percebe e melhora a experiência do usuário, e user acquisition. Então, eu acho que a gente tem muito a amadurecer ainda, né, mas acredito que já tem várias empresas nesse caminho, né? A gente já tem alguns cases, então a gente tem mais de 8 milhões de downloads, então a gente está cada vez aprendendo, né, mais sobre esse mercado, né, e a nossa expectativa é que cada novo título lançado, né, a gente consiga melhorar e tunar o jogo cada vez mais para a gente ter números mais relevantes, números mais significativos. Legal. Jai, você vê os desenvolvedores de jogos, até por causa da plataforma da Unity, desenvolver para diversas plataformas, assim. Tem alguma coisa específica para o de mobile que você acha que você deveria, a plateia deveria saber? Eu acho que hoje a plataforma mobile está num momento de autoavaliação, né? Como a gente mostrou, de fato, né, as aplicações que mais geram rentabilidade são jogos, né? Mas, ao mesmo tempo, são jogos gratuitos. Isso significa que toda a receita que esses jogos geram são ou in-app purchase ou propagandas, enfim. E, para o desenvolvedor pequeno, é muito mais complexo você desenvolver um jogo grátis, desenvolver essa monetização e manter o jogo interessante para reter o usuário. Então, está cada vez mais complicado no mercado mobile o desenvolvedor pequeno se estabelecer, né? E, de fato, assim, olhar em retrospecto é fácil, né? De fato, a percepção é que o
mercado mobile ele nasceu quebrado já, né? Porque você vender um jogo a $1 e ter lucro com isso é complicadíssimo, né? Você tem que vender no volume e isso acaba sendo muito complexo, ainda mais hoje em dia, né? Um exemplo que ficou muito claro para mim disso foi em janeiro. Eu estava em Seattle. Eu cheguei em Seattle no domingo do Super Bowl. E aí eu assisti pela primeira vez ao vivo as famosas propagandas do Super Bowl, né, que são caríssimas, né? E durante o jogo passaram 3 propagandas de jogos free to play. E uma dessas propagandas era estrelada pelo Liam Neeson. Então você imagina a verba que essas empresas têm para investir em propaganda no Super Bowl com o Liam Neeson. Então, para o desenvolvedor pequeno é muito complexo, esse mercado está muito complexo. Em compensação, o mercado de PC, né, o mercado de computadores, está cada vez mais atrativo. Então, de repente, para o desenvolvedor pequeno, que não tem uma capacidade de criar um jogo free-to-play, de fazer uma análise de mercado, de entender o que um jogador, o que você precisa fazer para um jogador para manter ele no jogo, né? Fazer o cachorro do Pavlov, né? Toca o sininho, você ganha uma bolachinha. De repente, talvez seja mais interessante começar no mercado PC do que no mercado mobile hoje. De repente, daqui 6 meses, 1 ano, esse modelo free-to-play se esgota. E aí, o modelo pay-to-play, né, você paga uma vez e joga o jogo, volte a reinar no mercado mobile. Mas isso já é futurologia, né? Então... Legal. Obrigado. Bom, nosso tempo terminou, mas acho que a gente pôde ver aí que teve o mercado de games teve aí vários ciclos tecnológicos. A gente está passando por e de modelos de negócio, e acho que é super importante não só entender muito bem, mas ver as particularidades aí regionais e internacionais, né? Gostaria de agradecer novamente aí Jai, Marcos, Vicente e Breslau, e a gente está aí no corredor, etc., para demais perguntas. Tá? Obrigado, pessoal. Até mais.